Dentro desse tema da nossa entrevista, que ficou nessa relação de conversarmos, nós vamos falar um pouquinho sobre o futebol, né? Como funciona a fisioterapia no campo de futebol. Bom, Ricardo, vou deixar uma pergunta para você. E quais os primeiros passos que o fisioterapeuta deve dar para inserir no mercado de trabalho do futebol? Bom, primeiramente, prazer conversar com você, Manuel. Você é um amigo meu e alguém que milita muito tempo no futebol. Você já mencionou isso, já teve o seu start, saiu de um cenário que você não trabalhava para um cenário que você trabalha no futebol e trabalha ainda. Eu acho que o ponto de partida inicial, e eles conversam bastante com quem está se iniciando, é que a atuação no futebol é completamente diferente da atuação na clínica e no consultório. Então, a primeira dica é para quem trabalha em clínicas e consultórios. Boa parte das vezes a gente pensa assim, pô, eu reabilito meu paciente com entorse tornozelo no consultório na clínica e quando eu vou para o clube, quando eu vou para o cenário de futebol, eu vou conseguir reabilitar tranquilamente, porque eu já tratei essa lesão em outro cenário. Mas esse cenário é completamente diferente, a demanda é completamente diferente, as ferramentas utilizadas, os critérios de progressão de etapa por etapa, o critério de retorno de alta ao paciente, ao atleta, é completamente diferente. Então, acho que a primeira informação para essa primeira pergunta sua é a gente entender que a atuação do fisioterapeuta em clube, e principalmente no clube do futebol, é completamente diferente da atuação do fisioterapeuta na clínica e no consultório. Demanda, às vezes, conhecimentos parecidos, mas a atuação em si, a utilização de recursos, técnicas, critérios de progressão e o conhecimento necessário para trabalhar com o atleta de futebol é completamente diferente do conhecimento que a gente aplica as mesmas lesões e os mesmos segmentos na clínica. Show de bola, Rick. E aí, dando já ensejo desse começo dessa resposta, e o que é que você indicaria de qualificações a uma pessoa que quer ingressar nesse meio de futebol? Pois é, seguindo esse raciocínio de usarmos técnicas e recursos completamente diferentes, eu acho que a inserção em uma equipe de futebol, ela demanda o conhecimento acerca do treinamento físico, acerca da prescrição de exercício, acerca do controle de carga, completamente diferente daquele qual a gente tem quando a gente está atuando no esporte. Uma coisa muito importante, Manuel, que eu acho que é uma evolução muito grande na fisioterapia esportiva. Antigamente a gente tinha o nosso atleta lesionado, a gente ou mantinha na maca durante algumas semanas ou alguns dias, de repente chegava a hora de voltar e falava assim, bom, estou sofrendo uma pressão externa do meu treinador, do meu clube, da minha diretoria, do próprio atleta, ou a minha própria pressão, chegou o momento de retornar esse atleta. A hora que eu olho para ele estava deitado na maca ontem e hoje eu quero que ele vá e jogue no jogo ou que treine sua maior performance por todas. Então a principal evolução da fisioterapia esportiva do último ano, na minha ótica, é esse nosso entendimento de que o atleta não pode se destreinar nesse momento de lesão. E isso talvez seja um paralelo muito importante quem trabalha na clínica para quem quer trabalhar no clube, porque na clínica, se o atleta chega com entorse tornozelo hoje, é um advogado que teve com entorse, por exemplo, pisando em uma pedra ou um buraco da calçada, você vai tratar o tornozelo dele, não vai dar muita atenção ao restante do corpo e nem ao destreino dele. Mas o atleta não, ele tem uma lesão no tornozelo direito, o tornozelo esquerdo dele não está lesionado, a perna direita dele não está lesionada, o tronco não está lesionado, ele se mantém em condicionamento antes desse tempo, e aí entra a atuação desse fisioterapeuta esportivo que demanda o conhecimento acerca do treinamento, acerca do bomba de carga e de todas as progressões necessárias para a gente manter e evitar o treinamento dessa atleta. Show. Inclusive, acontecia momentos da gente curar uma lesão de um atleta e logo assim, tem outro tipo de lesão que você fala, não, mas não foi porque eu estava tratando. Eu acho que é um quadro que nós temos ainda na fisioterapia, essa parte de aprendizado do treinamento e controle de carga. Eu acho que a gente tem que crescer muito ainda sobre isso. Sim. E aí já buscando, como que você acha as experiências e estágios dessa prática, como ela pode ajudar um fisioterapeuta com a aplicação do futebol? A gente tem que quem pensa em trabalhar com futebol algum dia, realmente em algum momento ele tem que entender que ele precisa sair da clínica, do consultório e se aproximar um pouco mais do atleta. Ele estava conversando com o Edu Ester ontem nas interlinhas aqui, fisioterapeuta meio gosto do Cruzeiro, e ele estava me falando, nos 2 primeiros anos dele, o Edu sempre foi alguém que trabalhou muito com a fisioterapia esportiva, mas no cenário de clínica e consultório, e ele mesmo estava me relatando ontem que os 2 primeiros anos dele de clube, ele trabalhava como fisioterapeuta, nos momentos que ele não estava trabalhando, ele estava sentado junto à fisiologia, estava sentado junto ao preparador físico, estava sentado junto com o treinador ou com o auxiliar técnico, para entender sobre outros aspectos
que precisava entender qual é o seu melhor fisioterapeuta. Então, em relação a cabeça, se eu ainda não tenho oportunidade de trabalhar especificamente no grupo de futebol, é importante que eu me aproxime de pessoas que treinam, de pessoas, de atletas, para que eu comece a entender todo aquele cenário e essa transição, essa minha entrada, certamente vai ser uma entrada mais tranquila. Se eu pegar hoje o perfil do fisioterapeuta que trabalha com o futebol do Brasil, Manuel, Série A e Série B, que eu tenho um pouco mais de contato com esse perfil, eu acho que, se não todos, boa parte começaram com programas de estágio. Então, o estágio é certamente uma bela porta de entrada. Os clubes hoje em dia, boa parte, para não falar por grandíssima parte dos clubes, oferecem programas de estágio. Alguns, por exemplo, lá em Belo Horizonte, os grandes clubes lá de Belo Horizonte, eles oferecem programas de trainee para profissionais de pouca experiência, profissionais que estão em cursos de pós-graduação lá do CESO. Então, certamente essa é uma porta de entrada. Se a gente olhar hoje para quem está trabalhando nos clubes, a maior parte das pessoas que estão trabalhando com clubes hoje entraram dessa forma. Excelente, bacana demais. E aí, buscando já a saída um pouco desse fisioterapeuta, Ricardo Vidal, pensando em gerenciador de departamentos, Ricardo Vidal, então, como você vê quais são as principais atividades e competências que o clube de futebol ele valoriza para contratar um fisioterapeuta? Bom, aí outro aspecto, voltando ao nosso papo, o perfil do fisioterapeuta que trabalha no futebol e entrando nessa resposta das competências necessárias, a gente na clínica quase sempre você tinha um lobo solitário, você atende seus pacientes, por mais que você compartilhe a mesma estrutura arquitetônica dos outros profissionais, você tem seu paciente, você tem a sua progressão, e quando a gente vai para o clube, a gente precisa trabalhar em equipe, a gente precisa trabalhar com outros pares, outros fisioterapeutas, por vezes superiores, por vezes subalternos, mas a gente precisa ter esse senso de organização da companhia, do grupo, e isso é extremamente importante, porque a gente tem grandes profissionais que trabalham bem de forma isolada, solitária, mas quando colocados no cenário de teamwork, de trabalho em equipe, tem bastante dificuldade. Então, eu acho que se eu fosse falar algo que eles valorizam muito hoje em dia no profissional fisioterapeuta, além dos conhecimentos técnicos e científicos que são pré-requisitos, aí não falo nem em valorização, aí é pré-requisito para entrar, ter bom nível de conhecimento técnico e científico. Primeiro, a capacidade de trabalhar em equipe e todas as outras soft skills, do tipo uma boa comunicação, uma pessoa responsável, organizada, que se importa também. Eu acho que esses soft skills são muito fortes hoje. Eu estava, semana passada, no curso da CBF Academy, fazendo uma moderação de uma instituição e eu perguntei para outros profissionais, eu falei, hoje em dia você contrata, e ele é um profissional que contrata fisioterapeuta de futebol, eu falei assim, hoje em dia você contrata mais baseado no conhecimento técnico-científico ou nos soft skills? Ele respondeu, sem dúvida nenhuma, que ele contrata baseado nos soft skills, porque a capacidade técnico-científica ela é construída, ela é manejável, os soft skills são muito mais facilmente manejados, o conhecimento técnico-científico. Verdade, meu amigo. Na clínica, a gente é meio lobo solitário. Gente, clínica deve ser feito. Em clube, que seja de futebol ou em qualquer esporte, a gente tem que dividir os processos, né? E ainda tem que fazer comunicação entre elas. E ao mesmo tempo ainda tem toda a pressão de diretoria, de treinador, sobre o retorno ao atleta, né? Tem que saber gerenciar o passo a passo, não antecipar ao mesmo tempo, para garantir a integridade física do próprio atleta também. Né? Eu acho que mesmo quando a gente precisa se comunicar no consultório na clínica, a gente se comunica de forma unidirecional. Estou falando para alguém que não entende nada. Eu venho com o meu paciente e falo, bom, olha só, a mecânica do seu pé ela foi melhorada e alterada, ele não entende nada sobre aquilo. Foi muito mais fácil convencer a pessoa que é ignorante de se afastar. Dentro do clube eu me comunico com pares, com pessoas especialistas de outras áreas, me comunico com a imprensa, que eu preciso me comunicar de uma certa forma, me comunico com a diretoria, que eu preciso me comunicar de uma outra forma, enfim, a comunicação é muito mais complexa, muito mais complicada. Pô, bacana. Para a gente finalizar esse bate-papo descontraído, o que você aconselharia que a gente conseguia fazer? Ter dica, para saber como a gente consegue criar contato, criar network, né? Para poder conseguir chegar em futebol, chegar em momento uma equipe e progredir na carreira como fisioterapeuta e Luiz Coutinho. Bom, a gente tem algumas estratégias para isso. A gente está aqui fazendo uma delas, né? Que é a comunicação, que é conhecer pessoas, essas oportunidades aqui nos entrevistas, congressos, eles são mais ricas do que as oportunidades lá na plenária, lá no FAO. A gente tem a oportunidade de conhecer pessoas, de visitar, de trocar informações.
nós que já somos mais iniciantes da profissão, a gente já aproveita esse momento para a gente trocar informação, para a gente ver o que você está fazendo por aqui, o que eu estou fazendo por lá, ver se o caminho tem sido um caminho que é o caminho adequado. Imagine quem está começando aí, que tem que aproveitar muito mais treinamentos como esse. Eu acho que a força de um evento como esse é uma força extremamente importante, não só para o nosso desenvolvimento técnico-científico, mas para o nosso desenvolvimento de carreira. Então essa é uma grande oportunidade e além dessa, é bater na porta, é se oferecer, é se ofertar. Ontem a gente teve a palestra da Priscila mostrando o tanto que ela se iniciou com um trabalho voluntário, bateu na porta do clube e falou: opa, eu quero trabalhar aqui, vocês não tem ninguém que trabalha nessa equipe? Não, não temos ninguém, tudo bem, de forma voluntária. Eu falo sempre, Manuel, às vezes a gente pensa que o ganho primário não é adequado, que não vale a pena, mas nós temos boa parte das oportunidades da nossa vida são construídas sem ganho primário, só com ganho secundário. Então, o Congresso é sempre uma grande oportunidade de a gente fazer um network, de a gente conhecer pessoas e a gente expandir nossa rede de contatos e abrir também um caminho que às vezes a gente acha que não é o caminho que vai se abrir à nossa frente. Perfeito, meu amigo. Show de bola. Posso dizer que conheci Ricardo Vidal em 2011, fizemos todo esse grupo de Salvador, dali criamos uma história de amizade, um cara que eu sempre dei com ele, para mim ele é um fenômeno da fisioterapia, não só como reabilitador, mas como gestor, né, de futebol e vários estudos que eu acompanho. Ele implementou todo esse plano de fisioterapia e realmente o network, que isso está acontecendo aqui, tem um conhecimento grande, inclusive aconteceu conosco. Então eu acho que esse passo a passo ele é bem interessante. Bom demais, cara. Prazer estar aqui, prazer esse bate-papo e vamos aproveitar esses momentos aqui para a gente estreitar ainda mais a nossa amizade, a amizade que ele está